E nesse vídeo nós vamos falar sobre linhas, mas linhas? Que estranho, né? Esse assunto também é outro assunto que parece que foge do nosso mapa aqui mental. Bom, linhas, ângulos, formas, nada mais é do que a aula de geometria. Mas quando nós trabalhamos com mechas ou trabalhamos com penteados, cortes, é muito importante que eu faça treino de linhas. Uau, se treina sobre isso? Sim, nós treinamos, inclusive nos nossos cursos presenciais, nós focamos muito nessa questão de divisões, linhas, tanto na parte de mechas, quanto em corte, quanto também em cor. Porque se eu não souber fazer perfeitamente uma linha, isso entra naquele vídeo anterior que nós falamos sobre processos perfeitos. Muitos profissionais apresentam, dizem que vão fazer uma mecha horizontal e sai quase uma diagonal. Ou falam que vão fazer uma vertical e fazem uma horizontal. Então eu tenho que conhecer quais são as três principais linhas que atuam dentro desse segmento. E é claro, a gente também tem uma outra linha que ela é em zigue-zague, que a gente vai fazer agora. E como eu devo treinar? Qual é a melhor forma de eu treinar essa habilidade em formar linhas perfeitas, para fazer processos perfeitos? Bom, algumas pessoas têm dificuldade entre horizontal, vertical. Horizontal, lembre-se, horizontal, horizonte, eu vou olhar pelo horizonte, eu vou olhar o mar no horizonte, no horizonte. Lembre-se sempre disso, horizonte, horizontal. Então é como se estivesse deitada, é a linha deitada. Então esse daqui é uma linha horizontal. Vertical, então é essa linha em pé. Então nós temos aqui o horizontal e vertical. E algumas pessoas não conseguem, de certa forma, não por, talvez dislexia, alguns porque realmente não atuam na área de geometria, outros porque são artistas, mas mais para o abstrato, tem dificuldade de identificar essas linhas, em especial diagonal. Então nós temos três tipos de linhas muito comuns utilizadas nas técnicas de mechas. Diagonal é uma das mais usadas. Dependendo da técnica que você vai usar, você usa também o horizontal para que tenha um efeito muito mais compacto. Quando você pode também usar as técnicas verticais, linhas verticais, se for um objetivo específico mesmo, porque ele acaba, dependendo do corte, ele te dá mais leveza. Esse aqui te deixa mais compacto e esse te dá mais leveza. E as diagonais, elas também são mais suaves conforme a linha de corte. Por quê? Porque não adianta trabalhar com uma técnica, uma linha, por exemplo, horizontal, e o corte for um corte que ele está na diagonal, tem superior e inferior. Então, se eu tenho uma técnica, vou fazer aqui um desenho como se fosse um croquis, e eu vou trabalhar, por exemplo, uma diagonal nessa posição. Por quê? Porque o corte, ele foi feito exatamente dentro dessas linhas. Se eu trabalhar com técnica, por exemplo, aqui eu estou falando de um corte na qual eu tenho um cabelo com, vamos dizer, famoso long bob, um Chanel de bico. Então, nessa técnica de corte ou nos long bobs, eu vou ter que, realmente, eu vou precisar escolher muito bem a minha linha para mecha, baseado na linha de corte que a minha cliente já usa. Então, eles sempre vão caminhar juntos. Corte e cor caminham juntos. E como é que eu faço para treinar todos os dias? Pegar uma folha e nessa folha você começa sem olhar para essa folha, porque quando a gente faz linhas no couro cabeludo, a gente não consegue identificar com perfeição as linhas horizontais e verticais. Então eu vou vir com um pente, pode ser uma boneca, ou se for para um treino livre, pegar uma caneta e olhando para o nada, né, para o horizonte, ou com os olhos fechados, eu vou fazendo linhas retas. Linhas retas. Isso vai me criar a habilidade de fazer linhas retas sem necessariamente visualizá-las. E se eu precisar fazer uma linha vertical, começo a treinar linhas verticais, com o lápis ou com a caneta, de uma maneira que eu não esteja visualizando, porque no couro cabeludo a gente não visualiza. Esse treino ele é muito eficaz quando a gente faz zigue-zague. Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade tremenda de fazer zigue-zague. No final dos anos 90, eu como profissional, eu passei por uma etapa bem interessante. As pessoas elas iam no salão de beleza, faziam a escova, o brushing, mas por um motivo especial. Elas queriam sair com um zigue-zague
de lado. E aquilo, gente, parecia algo assim, uau, parecia um monstro, algo surpreendente. Mas nos anos 90, isso era um diferencial no trabalho de um profissional. E até hoje, alguns profissionais ainda não conseguem realizar o zigue-zague com perfeição. Digo isso por ser uma educadora na parte de penteados e corte, meche, a gente vê a dificuldade em realizar esse zigue-zague. Então a gente tem que pegar uma folha em branco também e fazer no zigue-zague aberto. E fazer várias vezes, repetidamente, sem olhar para o papel, várias vezes aquele zigue-zague. Você vai perceber que o nosso cérebro, ele acaba ficando de uma forma desorganizada, e aí você faz um zigue-zague gigante, outro zigue-zague menor, outro zigue-zague muito pequeno, que nem parece zigue-zague. Então a gente tem que manter aquele padrão do mesmo zigue-zague, um atrás do outro. Ah, agora eu vou treinar zigue-zague pequeno. Então você vai pegar a caneta, uma folha em branco e vai treinar zigue-zagues pequenos. Zigue-zagues pequenos, zigue-zagues pequenos sem olhar para a folha, porque a gente não olha, a gente não consegue ver com perfeição a linha que nós estamos fazendo no couro cabeludo. Espero que vocês tenham conseguido absorver essas informações. Treinem, porque não basta a gente ouvir, muitas vezes é preciso praticar. E se eu não treinar essas linhas, inclusive o zigue-zague, um zigue-zague mais curtinho, um zigue-zague longo, a linha diagonal, vertical e horizontal, vai se tornar mais difícil a gente alcançar um processo perfeitos, não só em loiros, cortes e também em penteados. Curta, compartilhe, marque os amigos e dê sua sugestão. Qual é o assunto que você quer que nós passamos aqui, que a gente passe aqui no nosso canal Graciela Gato Beauty Science, que é a ciência da beleza exclusiva para você.